Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, abençoada por Deus, hoje, João capítulo 20, versículo de 24 a 29. Hoje, dia de São Tomé, um grande apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca o dedo no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, hoje, quinta-feira, a igreja celebra esse dia desse grande santo, desse grande apóstolo de Jesus Cristo, que pegou uma má fama por causa dessa incredulidade, Mas, na verdade, Tomé é um homem de fé. Hoje celebramos São Tomé. Este evangelho hoje, nós vemos os discípulos reunidos e Jesus aparece no meio deles, só que Tomé não estava. Quando Tomé veio, chegou, os discípulos compartilharam com Tomé: nós vimos o Senhor, aquela alegria, Nós vimos o Senhor, Ele veio aqui nos visitar, Ele prometeu e veio. E Tomé disse: mas se eu não tocar nas chagas, se eu não ver a marca dos pregos, se eu não ver as chagas dele, eu não vou acreditar não. Pode ser a qualquer outra pessoa. Então, os discípulos não responderam nada. Passaram-se 8 dias. Quem aparece novamente no meio? Jesus. E Tomé estava dessa vez. Quando Tomé viu Jesus, ele ficou com tanta vergonha. E quando Jesus viu Tomé, Jesus falou para Tomé assim: vem cá, Tomé, toca nas minhas chagas, toca na marca dos pregos, não seja incrédulo, mas homem de fé. Aí Tomé faz uma belíssima oração, inclusive eu fiz uma música que fala justamente dessa parte, meu Senhor e meu Deus, eu creio, não sejamos incrédulos. Então Tomé fez essa belíssima oração, reconheceu a grandeza de Jesus, e Jesus então respondeu: crestes porque me viste, Feliz aqueles que crê sem ter me visto. Irmãos, este belíssimo evangelho, podemos tirar vários ensinamentos dele, Mas é preciso ver primeiro, Tomé fez uma busca sincera, isso mesmo. Nessa festa que comemoramos, Tomé é um homem extremamente de fé. E nós vamos tentar trazer aqui alguns pontos. Vou tentar trazer aqui para você alguns pontos. Primeiro, Tomé representa aqueles que têm dificuldade em crer sem ver. Quantas pessoas têm essa dificuldade? Assim como Tomé teve, de crer sem ver, é a mesma coisa. Hoje o marketing está avançado, Quando você vai numa conveniência, principalmente no posto, algum posto assim, etc e tal, alguma lanchonete, que quando você chega num balcão de pagamento, antigo caixa, tem ali debaixo do balcão, eles colocam aquelas guloseimas, aqueles chocolates, justamente para chamar a sua atenção. Porque quando você
Quando você pega, às vezes você não está nem com vontade de comer aquele chocolate, mas você chega, você pega, pegou na mão, peguei a fita na mão, peguei, nossa, que gostoso, né, esse chocolate, vou levar. Agora, se estivesse na vitrine, não tinha como você pegar, dificilmente você pediria para o atendente pegar aquele chocolate, mas porque você pegou, você vai comprar. E no mundo, no campo espiritual, a maioria das pessoas fazem isso, só acredita quando vê, quando toca. Isso não pode ser assim, né? É uma experiência comum humana, né? Todos nós passamos por isso, mas não quer dizer que não tenhamos fé. É algo da nossa natureza, toca a nossa humanidade. Isso é da pessoa. Não é porque Tomé quis tocar, ele é um homem incrédulo, é um homem sem fé. Não, se ele fosse sem fé, ele não estava ali ao lado do Senhor. Ele é um homem de fé, extremamente de fé, renunciou sua vida para estar ali junto com Jesus. Então essa é uma visão deturbada que muitos têm de Tomé, que é um homem qualquer, que é um homem sem fé. Ele não teve fé naquele momento, porque ele queria tocar. Isso não quer dizer que toda a vida dele é uma vida de incredulidade. Não, Tomé é um homem de fé. É diferente, meus irmãos. Tomé aqui não está sendo arrogante a ponto de querer sinais para acreditar. É um desejo sincero de ver Jesus, de vê-lo ressuscitado. A dúvida pode ser um caminho para a nossa fé. Não é um momento isolado, não é um momento total da vida de Tomé, mas é um momento isolado que aconteceu ali, entre ele e o Senhor, que ele precisou tocar para ver. E Jesus agiu de misericórdia para com Tomé e disse: meu filho, não seja incrédulo, toca aqui, toca, vem cá ver. Jesus podia muito bem falar: você não serve para mim não, pode ir embora que eu preciso de homens de fé. Eu preciso de homens prontos. Não, Jesus agiu de misericórdia. E quantas vezes não agimos de misericórdia com o outro dentro da igreja? Dentro da igreja só porque aquele irmão não tem a capacidade de ajudar, não tem a disponibilidade de fazer. Queremos isolar, queremos desfazer. Isola aquela pessoa que não tem um matrimônio, isola aquele irmão que está nas drogas, isola aquela pessoa que está no vício, etc. Está errado, nós temos que acolher, nós temos que amar, trazer para perto, principalmente os líderes. Trazer para perto. Eu tenho inúmeros casos durante esses anos meus de evangelização, de pessoas que ninguém queria, porque não tinha uma vida regularizada e tal. E eu trouxe para perto, falei: não, deixa servir comigo. Ulisses, mas não pode, deixa servir comigo. E hoje são exemplos de vida, exemplos de fé. Exemplos de fé, porque regularizou a vida sacramental, está servindo a Deus e agradece, porque um dia eu olhei diferente para eles. É assim que nós devemos olhar para as pessoas, olhar diferente, olhar como Cristo nos olhou, ou pensar assim: será que Cristo vai olhar dessa maneira? É assim devemos ser nós, irmãos. Tomé, ele foi um homem cheio de fé. Renunciou sua vida para estar ali perto do Senhor. E nós? Será que nós temos renunciado a nossa vida total para estar ao lado do Senhor? Será? Será que nós temos renunciado a nossa vida mundana? Os nossos prazeres, as nossas vontades, para estar perto do Senhor? Fica uma reflexão, fica uma pergunta no ar. Será que eu julgo tanto a experiência que Tomé teve com Cristo? E a minha experiência com Deus? E a minha experiência com Cristo? Como foi? Então que você possa refletir nesse dia, nessa quinta-feira, essa leitura, para que você seja mais fiel a Deus, mais crédulo a Ele, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este evangelho com mais pessoas. Eu quero te fazer um convite que nós iremos iniciar
uma novena contra a depressão. Eu já fiz essa novena aqui, já obtive vários resultados, vários testemunhos de vida das pessoas dizendo que foram tocadas, foram libertas. Então nós vamos iniciar essa novena aqui em breve no nosso canal aqui no YouTube, por isso que vou divulgar para você se inscrever aqui no meu canal no YouTube, para que você não fique fora. Então será durante 9 dias, à noite, das 11 à meia-noite, faremos esta novena contra a depressão, pedindo para a ansiedade, para a depressão. Então eu conto com você, conto com a sua participação nessa novena. Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e compartilhe este evangelho com mais pessoas. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.